Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus. Pessoal, tô aqui hoje para apresentar para vocês o Rumo à Consistência, o quadro que eu trago todos os dias aqui no canal, com o intuito de mostrar para vocês um pouco das minhas operações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir, que isso vai ajudar muito a gente a crescer aqui no canal, tá pessoal? Como vocês viram esses últimos dias, pessoal, a gente entrou num drawdown, infelizmente, e agora o objetivo é a gente conseguir recuperar a conta, tá pessoal? Hoje eu entrei no índice com um pouco mais de cautela, entrei com o mínimo de contratos que a gente poderia, só pra gente poder aumentar a nossa margem, tá? Eu vou apresentar pra vocês aqui agora as operações do dia de hoje, tá? Então bora pra tela pra mim poder mostrar pra vocês. Então hoje, pessoal, o índice abriu com um gap enorme de alta, né? Deu mais de 1.200 pontos aqui somente, né, de alta num gap. Então eu fiquei aguardando movimentos bons, tá, pessoal? Eu pensei até em comprar nessa região aqui, mas por estar muito esticado o movimento, muito alto, né, e o mercado chegar perto dessa máxima, isso daqui é uma linha, né, um topinho que eu marquei um tempo atrás, uma resistência, né, então por ele estar tocando nessas regiões eu preferi não operar comprado, tá pessoal, porque ele poderia receber pancada vendedora, como ele recebeu, né, e eu comecei a olhar um pouco para venda, para correção desse movimento de alta, tá. Então o que aconteceu? E por ser um gap grande de alta, né, eu acabei entendendo que o mercado poderia corrigir esse movimento de alta hoje, tá? Então o que eu fiz? Eu aguardei o mercado vir, ele retornou, né, para dentro dessa área aqui, e eu até analisei a compra aqui, mas eu achei muito perigoso por estar muito próximo dessa região de máxima, tá, pessoal? É um topinho que eu peguei lá de trás, tá, onde ele caiu cerca de 2.000 pontos, só tocando nessa região, né? Então, para mim era uma região de interesse vendedor, pessoal. Então, por isso que eu não efetuei compra. Eu até pensei em comprar nessa região, mas eu achei muito arriscado, né? E eu comecei a olhar para venda após ele subir nessa região, não consegui dar continuidade. Após ele não conseguir dar continuidade, eu acabei pensando em vender, tá, pessoal? E aqui eu fiz a primeira operação do dia, tá? Eu fiz uma vendinha aqui. Então aqui, pessoal, a primeira venda, né, que eu fiz no dia de hoje, a primeira operação foi uma venda nessa região, né, onde confluenciei os 5 minutos com os 2, tá? Então qual que era o meu objetivo nessa operação aqui? O meu objetivo nessa operação era buscar pelo menos uns 200, 300 pontos aqui, tá? O que aconteceu, pessoal? Eu entrei pelos 2 minutos, né? Nos 2 minutos ele veio fazendo um candles fraquinhos de compra, né? E quando ele aparece a força vendedora, pessoal, eu decidi entrar vendido, tá? Infelizmente ele bateu na VWAP, na média, que já foi um ponto onde eu olhei e pensei, poxa, eu vou jogar no 0 a 0, evitar tomar um stop, né? Pelo menos o 0 a 0 já estava garantido. O mercado veio, pegou meu 0 a 0, né? Fez um candle bonito de venda. Infelizmente ele retorna metade do candle. Aí ele volta e me pega no 0 a 0 aqui, tá? Eu preferi fechar no 0 a 0 por causa que a gente está contra uma força compradora, numa tendência de alta, tá? Porém a região também é bacana de venda. Só que eu acreditei que o mercado fosse buscar mais um pouco para daí ele voltar a cair de verdade. E foi exatamente o que aconteceu, tá, pessoal? Nessa operação, nesse momento que eu fiquei de fora, eu até analisei o momento que a operação apareceu, porém eu não quis vender, tá? Eu achei mais seguro aguardei esse movimento aqui, né, de teste, né, nova máxima, para daí ele poder descer, mas eu não quis vender, tá, pessoal? Porque eu já tinha tomado um 0 a 0 aqui. Então eu aguardo o mercado descer, né, fazer um movimento de queda para mim poder pegar um retorno, pessoal. Só que o retorno que eu peguei ele tava um pouco forte, né? Foi uma correção um pouco mais forte, né, de compra aqui. Então ele toca a mínima do dia, entra dentro do gap comprador e acaba entrando força compradora, né? Nesse momento, pessoal, eu tava analisando pelos 5 minutos. E eu vi que ele foi buscar próximo da região da média, da VWAP, tá? Depois de ter rompido essa região. Porém, pessoal, ele foi indo fazendo pavio, tá? Então, nesse momento eu já começo a me interessar na venda, tá? E eu antecipei a minha operação aqui pelos 2 minutos, tá? O candle comprador veio, fez bastante força, não conseguiu dar continuidade a partir da média, né? Quando eu vejo que ele volta a força vendedora, eu efetuo essa venda aqui, tentando antecipar pelos 2 minutos, tá, pessoal? Para mim ter amplitude, para mim poder levar até a mínima, né? O mercado vai, desce um pouquinho, volta, faz um retorninho na média e daí ele pega impulso para descer. Nesse momento, pessoal, eu joguei ele
no 0 a 0 já, né? Porém aqui nessa mínima eu já estava um pouco apreensivo, tá? Eu pensei já em fechar a operação rápido, então eu esperei ele tocar a mínima, esperei o segundo toque da mínima, né? No segundo toque eu já efetuo o fechamento da operação, fechei na mão mesmo, né? Eu tinha um alvo de 300 pontos ali, porém preferi fechar na mão aqui a operação para mim ver se ela ia descer um pouquinho mais, se ela ia dar uma espirrada para baixo. Não aconteceu, preferi fechar a operação, foi mais um pouquinho, porém eu já tinha guardado o lucro, tá, pessoal? Nesse momento o objetivo é guardar todo o lucro que a gente conseguir, tá? Já a terceira operação, pessoal, foi na falha desse fundo aqui, pessoal. Ele falhou nesse fundinho aqui e eu vi que ele deixou um gatilho meio, nos 2 minutos, meio indeciso aqui, né? Com volume, porém nos 2 minutos eu não achei uma boa entrada, tá? E quando eu vou para os 5 minutos, pessoal, ele deixa um candle bonitinho aqui para mim, tá? É um momento comprador, né? Achei bacana, ele lateralizou, ele fez vários pavis na mesma região aqui, testou mais fundo e não conseguiu dar continuidade, então eu prefiro fazer uma compra nessa região. Na compra, pessoal, eu tinha 250 pontos de alvo, tá? Então era na média a minha região, né? Aí, na hora que chegasse na média eu ia soltar a operação. Porém ele faz um movimento de alta, não consegue dar continuidade, chega perto desse topinho aqui, né? Onde eu tinha marcado para mim jogar no 0 a 0. Só que quando eu vejo que ele perde força nessa região, pessoal, eu já prefiro jogar no 0 a 0 direto. O mercado volta forte vendendo, né? E eu acabo saindo da operação. Após isso ele vai e testa novamente ele vai lá e testa a média de novo e pega o alvo que eu tinha projetado, porém eu já estava fora da operação, tá, pessoal? Então o mercado brasileiro foi bem tranquilo hoje, tá? Preferi operações mais certeiras. Nos últimos dias, na semana passada, né, a gente operou um pouco mal, então essa semana o objetivo é a gente operar um pouquinho melhor, ajustar a nossa gestão de risco, né? Saber o momento de sair, saber o momento de entrar. E como eu não queria devolver o lucro aqui, né, que eu acabei fazendo aqui, por mais que fosse pouco, né? O meu objetivo agora nesse momento é subir a nossa margem, aumentar a nossa margem. Como a nossa margem ficou muito apertada, eu prefiro entrar com menos contratos, né? E começar a trabalhar essa margem primeiro para depois a gente poder voltar a operar com uma mão um pouco mais pesada, com operações um pouco mais arrojadas, tá, pessoal? Então, nesse momento... Então, hoje, pessoal, mostrando o relatório para vocês aqui, foram 3 operações, tá? Primeira operação, 0 a 0. Segunda operação, um gain, 280 pontos. E a terceira operação foi um 0 a 0 também, né? Eu até ela chegou a andar ao meu favor aqui, porém ele não... Porém, como tinha muita força vendedora, eu preferi fechar essa operação no 0 a 0 aqui, tá? Então, no mercado americano, pessoal, a gente fez também 4 operações. Foram 4 vendas, tá? A primeira venda foi nessa região aqui, tá? Onde ele chegou a andar aqui, chegou a andar cerca de 70 pontos aqui, pessoal, tá? Só que eu não fechei a operação, tá? Eu tava olhando para venda já próximo de máxima histórica, né? O Zatec. Então eu aguardei o mercado vir testar um pouco mais fundo, tá, pessoal? Então ele veio, fez esse movimento de baixa. Quando ele chega nesse movimento aqui, pessoal, eu pensei que ele ia dar continuidade com esse candle de volume, né? Só que infelizmente ele chegou nessa região aqui e parou, tá? Se não me engano tem alguma média aqui, alguma coisa do gênero. Porém eu já tinha jogado no 0 a 0, voltou, pegou o meu 0 a 0 e eu aguardei outra operação, tá, pessoal? Eu tava muito confiante na venda hoje, então eu acabei montando mais uma operação nessa região aqui, tá? A segunda operação que deu o loss aqui, então infelizmente a gente tomou esse loss aqui de 53 dólares. Então o que aconteceu, pessoal? Quando o mercado vai, volta, faz essa força e não consegue dar continuidade, eu achei que o mercado estava funilando, tá? E eu acabei montando uma venda aqui nessa região contra a média, então foi uma operaçãozinha um pouco mais arriscada, né? Um pouco mais complicada, porém quando eu vi que ele veio fazendo essa força aqui sem pegar esse topo, eu acreditei, né, que o vendedor estaria entrando de novo para tentar buscar uma nova mínima. Infelizmente o mercado vem, ativa, anda um pouquinho e volta para o meu stop, né? Então eu preferi, se eu não me engano, ele não estopou nem nesse candle aqui, ele estopou nesse aqui, tá? Então eu fiquei um tempo na operação, fazendo pavio vendedor, então eu estava bem confiante na operação, segurei meu stop lá em cima, tá? E infelizmente ele foi lá e me estopou, tá? A partir de agora, pessoal, né,
aguarda um pouco uma confirmação um pouco melhor, né? Talvez o mercado ir lá buscar uma nova máxima. O mercado vai e faz uma nova máxima, pessoal, e aqui eu entro na venda novamente, tá, pessoal? Essa venda teve o seguinte sentido, pessoal. O mercado foi e fez nova máxima e não andou com tanta força, tá? E quando ele começa a fazer esses candles de pavio, né, vendedor, eu acabei montando uma operação nessa região aqui, ó, embaixo desse candle aqui, tá? Nos 5 minutos estava um pouquinho mais bonito ali para você dar uma analisada, até eu vou puxar os 5 minutos para vocês verem, aonde ele tem um candlezinho de ativação aqui, ó. Então eu entrei nessa venda, tá? Porém eu entrei com um contrato aqui, tá? Ele vem, faz força, faz pavio comprador, força de novo, pavio comprador. Nesse candle aqui, pessoal, né? Quando ele faz esse terceiro candle aqui, eu posicionei mais uma ordem de venda aqui, tá? Onde o meu objetivo era... onde eu vi que o vendedor estava forte, tá? Então eu preferi colocar mais uma ordem de venda aqui. Quando ele me ativa, ele já anda com força. O meu stop ficou praticamente o mesmo valor que estava antes, então até por isso que eu coloquei a ordem de venda ali. E eu já deixei uma saída aqui na média, tá, pessoal? Coloquei uma parcial aqui na média. E o restante eu achei que ele poderia andar um pouquinho mais, né? Então eu joguei no 0 a 0 o restante. Meu preço médio veio mais ou menos pra cá, tá, pessoal? Então, nesse momento aqui, eu preferi já deixar no 0 a 0. O mercado vai, pega minha parcial aqui na média, né? E fica nesse lenga-lenga aqui e acaba voltando pra cima, tá? E aqui ele me estopa no 0 a 0. Na verdade, eu não deixei ele chegar bem no meu 0 a 0, né? Eu fechei um pouquinho antes na mão, porque eu vi essa força compradora entrando. Eu fechei mais ou menos nessa região aqui. Então é por isso que a gente conseguiu sair um pouquinho positivo hoje, tá? Então a gente conseguiu recuperar o stop e sair um pouco mais positivo, tá? Então saindo hoje aqui com 37,34 de positivo, tá, pessoal? Aqui na planilha já preenchi, tá? Foram 4 operações, eu tinha colocado 2, mas o objetivo aqui também é trabalhar um pouco essa margem. Eu iria entrar com um pouco mais de contratos, pessoal, hoje, só que o mercado me mostrou uma indecisão muito grande, então fica muito arriscado a gente operar contra, né? Operar às vezes um mercado que está muito lateralizado, um mercado que não quer andar. O objetivo era esperar o mercado entregar um bom movimento, o mercado não entregou, então a gente prefere ficar de fora do mercado, tá? Ainda temos a semana inteira, né, pra gente poder trabalhar, então no mercado americano eu prefiro ficar um pouco mais tranquilo, trabalhar um pouco a margem também, né? Conseguimos subir mais um pouquinho da margem e amanhã voltar para um mercado um pouquinho melhor, tá? Na nossa planilha aqui já do brasileiro também atualizei, né? Então a gente já conseguiu trabalhar um pouquinho mais a margem hoje, né? Vamos trabalhar devagarzinho, sim, afobar, tá? Que a gente consegue recuperar essa conta tranquilamente. Então hoje foram 3 operações, né? 2 0 a 0 e 1 gain. E a margem que nós estávamos de 166, a gente já conseguiu subir para 223, tá? Então, a partir dessa semana, a gente vai operar um pouquinho mais calmo no mercado brasileiro. Já no mercado americano, eu não garanto muito que eu vou operar com calma, né? Vou operar um pouquinho mais alavancado agora a partir dessa semana, já para mim poder tentar passar o mais rápido possível na mesa, tá, pessoal? Então, minhas operações de hoje foram essas, tá, pessoal? Peço que vocês comentem aqui embaixo como foi o dia de vocês, como foram as operações de vocês, como que foi a segunda-feira de vocês, tá, pessoal? Lembrando que nós temos uma semana inteira ainda para operar, então operem com calma, operem calculando o gerenciamento de risco de vocês, obedecendo o gerenciamento de risco de vocês, que vocês vão conseguir ser lucrativo nesse mercado, tá? Agradeço a atenção de vocês e até mais, pessoal.